Olá, bom dia! Estamos aqui de volta, certo? Hoje, terça-feira, dia 24 de maio de 2022, e este é o terceiro vídeo de hoje sobre interpretação e redação, certo? Falar agora sobre análises temáticas de duas frases temas. A primeira é a importância da liberdade de expressão e da luta contra a opressão na sociedade brasileira. Então, quando vocês virem o tema, né, então é importante pensar quais são as palavras mais importantes. No caso, liberdade de expressão e opressão, né? Então, estão interligadas, né? Então, vocês podem, logo quando virem uma frase tema, já analisarem, já destacarem mentalmente ou, né, marcando a caneta as palavras mais importantes da frase tema. E pensar em interdisciplinaridades, que mesmo, né, repito, mesmo não sendo obrigatório usar a interdisciplinaridade, é importante que se use em qualquer redação, principalmente dissertativo argumentativo, que é o pedido pela maioria das bancas, né? Então, vocês podem pensar em uma interdisciplinaridade como 1984 ou alguma outra distopia. Aliás, distopias cabem muito, né? Cabem em temas assim muito variados. Então, eu não digo todos para não generalizar, mas cabem bastante, certo? 1984, George Orwell, lembrando que se colocar livro tem que informar de quem é o livro, né? A Revolução dos Bichos, também, um livro do George Orwell que fala bastante sobre isso, liberdade de expressão, discursos na sociedade, não reproduzir o senso comum, né? E várias outras ideias. O filme Matrix, né? Falar sobre a ditadura ou censura em geral, né? Também ditadura é uma referência. E se pode falar em como, né? Aí já vai indo pro lado da argumentação, como que o capital, né, fica em foco. Sim, que o problema não é a busca pelo lucro, o problema é como essa busca é feita, no sentido de menosprezar outras pessoas, né? No sentido de o foco ser o dinheiro, o foco é acima até do bem-estar da própria pessoa e das outras, né? Então é muito importante, né, pensar em métodos argumentativos como causa e consequência, de dialética, que é menos usado, mas é mais usado em temas mais subjetivos e abstratos, né? Temas mais Enem, usado mais causa e consequência, né? Disparado, o estilo de método argumentativo mais utilizado em dissertação argumentativa. E a ideia do próprio... Há algumas palavras terminadas em ismo que também são muito produtivas de se usar em redação porque dialogam com inúmeros temas, como mediatismo, hedonismo, que é o culto ao prazer, né? A busca pelo prazer acima do próprio bem-estar, né? Da própria até saúde mental da pessoa. Tá? E muitas pessoas pensam a curto prazo apenas e não pensam a longo prazo. Né? A questão do próprio imediatismo, essa busca pela praticidade, né? E isso também aparece nos discursos sociais, na própria interpretação dada à liberdade de expressão. As pessoas dizem que hoje em dia ficam muito mimimi quanto a se falar sobre situações, sobre não só no campo político, no campo ideológico em geral. E esse tema diz respeito diretamente ao campo ideológico, né? Então atentem bastante para isso. E a frase tema 2 é causas das deturpações da realidade efetuadas por brasileiros no contexto social. Reparem, deturpações da realidade e causas são as palavras principais, né? Então, vocês podem utilizar alguma referência como reportagem que saiu na revista Super Interessante, no G1 e em outros veículos de comunicação sobre que o Brasil, né, é o segundo país do mundo onde há mais habitantes com menos noção da própria realidade social. Então, quando vocês forem utilizar alguma informação factual assim, ou algum dado numérico, sempre coloquem a fonte de referência, uma qualquer, né?
Não há melhor ou pior. Coloquem, se não souberem uma especificamente, coloquem algum veículo de comunicação, como o próprio G1, a revista Super Interessante, a revista Época, Isto É, que sejam muito famosos, né? Há uma reportagem da revista Super Interessante chamada Era da Burrice. Então, reparem, causas das deturpações da realidade, né? Então, vocês têm que... não podem focar em falar de notícias falsas, porque o tema não é esse. Então, tem que tomar muito cuidado. Pode falar sobre isso, mas em um parágrafo apenas, né? Brevemente. E é uma reportagem da revista Super Interessante chamada Era da Burrice. E nessa reportagem aparece falando, né, sobre várias situações e demonstrações do quanto parece que a humanidade está emburrecendo. Claro que é algo forte de se dizer, mas há respaldos, né, inclusive argumentativos também. O livro A Sociedade do Espetáculo, que é muito usado, né, do Guy Debord. A citação Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê, que é do escritor modernista brasileiro Malbataan, né, é o pseudônimo de Júlio César de Mello e Souza. A importância da instrução, né, e várias pessoas, por serem imediatistas, também não buscam a instrução, não buscam se informar, né? Escassez de leitura, muitas pessoas se acham autossuficientes, querem mais parecer do que ser, né? No caso, parecer que são mais informadas do que realmente são, em vez de pesquisarem, como se pesquisar e analisar textos fosse algo descartável, fosse inútil, né? Fosse improdutivo. Orgulho, né? Muitas pessoas parece que têm orgulho de serem pouco informadas, né? Preferem realmente, pela praticidade, é melhor fingir que é informado do que ser de fato, né? Próprias notícias falsas, contentamento ficar no senso comum, né? Foco em futilidades. Futilidades é uma palavra muito subjetiva, então é importante que especifique. Futilidade no sentido, por exemplo, de se preocupar mais com a vida alheia e de forma hipócrita falar mal do próximo, do que cultivar dentro de si uma melhoria, um aprimoramento enquanto seres humanos, certo? Então reparem que nos dois temas eu falei sobre a frase tema em si, né? E sobre interdisciplinaridades e também sobre argumentos. Então já para servir, né, para vocês. Então semana que vem eu vou gravar mais vídeos e fiquem por dentro aí. Vou colocar no YouTube. Abração e até breve, tá? Bons estudos!